Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e hoje, fugindo um pouco da política, meus nobres e queridos irmãos, vamos falar de outros assuntos também relevantes. A dica foi enviada pelo nosso irmão Damião Carlo e ela é muito importante, principalmente para você que está desperto, que já entende que muita coisa vai vir pela frente e a sociedade como a gente conhece vai mudar totalmente, meus irmãos. Inclusive como as pessoas são fiscalizadas e julgadas. Cada vez mais ficará mais comum ao longo dos próximos anos que a gente tenha que lidar com a chamada inteligência artificial. Hoje, quem está em plataformas como o YouTube, como nós, por exemplo, já estamos acostumados a lidar sempre com ela. A maior parte do tempo, você não fala com as pessoas que trabalham no YouTube, você fala com a inteligência artificial. E aí, quando há uma divergência, que você não concorda com a decisão da inteligência artificial, ainda hoje é possível você pedir uma análise humana. Mas daqui para frente, isso também vai começar a acontecer, essa realidade, na rua, em um juizado. Essas coisas vão ficar cada vez mais comum. E é isso que a matéria do nosso Damião Carlos já começa a dar sinal para você que está desperto. A matéria está no Tecmundo e diz o seguinte: inteligência artificial cria vídeo assustador da evolução humana. Uma matéria de 20/10 de 2022, que é daquele tipo, morde e assopra, né? Mostra uma coisa no mínimo estranha, a própria inteligência artificial usando seu sistema de inteligência de dados para dizer, olha, é isso aqui que os seres humanos vão se tornar, tá certo? Deixa eu ler aqui a matéria para você ter ideia do que eles estão falando. O assunto que está se tornando controverso nas mídias sociais, as obras de arte geradas por ferramentas de inteligência artificial têm dividido opiniões, com algumas pessoas usando recursos como o DALL-E2 e outro acusando a tecnologia de degradar o trabalho de artistas de carne e osso. Na terça-feira, dia 18/10 de 2022, um vídeo gerado por inteligência artificial e divulgado nas redes sociais conseguiu encantar e chocar os espectadores. No clipe de 39 segundos compartilhado no Instagram, Twitter e outra plataforma pelo produtor de conteúdo Fábio Comparelli, essa luta entre máquinas e humanos, como no filme Matrix, se torna evidente quando a IA, inteligência artificial, mostra os vários estágios de evolução humana e ainda prevê o futuro da civilização. Como a IA desenha o futuro da humanidade? Vamos dar uma olhadinha aqui juntos nesse vídeo, família. Eu vou colocar assim, tá certo, pra gente não ter problema com direito autoral. Primeiro você vê que a IA, né, a inteligência artificial, ela compra a narrativa da evolução das espécies, que ainda hoje é uma teoria e não passa de teoria, porque nenhuma espécie evolui para outra. Existem adaptações na natureza, mas um ser deixar de ser outro, né? Porque até na inteligência artificial você viu aqui a manipulação, a gente já falou desse assunto, inclusive o nosso vídeo sobre isso saiu do ar, que era o vídeo do ossos de dinossauros, né? Infelizmente hoje está assim, família. Você fala alguma coisa que o sistema não quer, você tem que ser silenciado. Mas no nosso vídeo, vou falar de novo, né? Mas sem tantos detalhes, vou falar assim por cima. Nós mostrávamos que nenhuma espécie evoluiu até hoje. Nenhuma espécie observável evoluiu. O que rola, de fato, por exemplo, você pega um animal que vive em um clima muito frio. E aí você leva ele lá pro deserto do Saara. Das duas umas, ou ele se adapta, o pelo dele começa mudando, ou ele simplesmente falece. Na natureza é assim, ou você se adapta ou você falece. Mas ele não deixa de ser o ser que ele é por causa de clima, por causa de mudança nenhuma. Ele continua sendo sempre o mesmo ser. E essa teoria ela sempre mostra do macaquinho porque faz mais sentido, né? Mas se você... Não, eu quero ver mais. E antes do macaco era o quê? E antes disso você vai ver que era seres aquáticos. Tinha até um joguinho do Super Nintendo, né, que a gente até mostrava também no nosso vídeo, que você jogava passando por isso, por todo esse período que eles vão falando. Então, como não faz muito sentido, eles começam aqui, que é para entrar na cabeça das pessoas, né? Você vê que o macaco ele tem muita semelhança mesmo com nós seres humanos.
Porém, dizer que nós evoluímos dele é muito forçado, nunca se provou isso cientificamente, mas se você não souber disso nas faculdades, você vai ser reprovado. Aí a inteligência artificial aqui, né, segue esse padrão, segue essa lógica, e aí mostra aqui o sistema evolutivo, mas a resposta não é essa, né? A resposta é que ela mostra o ser humano ficando unido com a inteligência artificial. Ou seja, vamos modificar o nosso corpo até nos tornarmos a própria inteligência artificial. É o que você vê, né? A partir aqui do minuto mais ou menos 29, você já começa a ver que nós nos transformamos completamente em chip. Não somos mais humanos, nem sequer temos mais corpo. Para que isso? Somos apenas parte da inteligência artificial. E pasmem, meus irmãos, isso aí já foi inclusive proposto. Por incrível que pareça, já foi proposto. Tinha um cientista em uma matéria do Fantástico, família, e vou ficar devendo para vocês o nome dele. Mas ele tinha falado que se o ser humano realmente quer se imortalizar, ele vai ter que transferir a mente dele para um computador, como se fosse uma cópia dele. Essa seria a maneira de nós vivermos eternamente. Inclusive, esse passo está sendo dado agora pelo Facebook, com a história do Meta, né? Lá eles já falam também em criar o seu avatar com todas as suas respostas, com a sua personalidade, e mesmo quando você falecer, os seus parentes vão poder falar com você, com o seu avatar que vai estar lá, claro, sendo controlado pela inteligência artificial, mas com toda a sua personalidade ali gravada e a IA respondendo como se fosse você. Então parece brincadeira, né? Uma arte dessas pessoas que não entendem, acham que é brincadeira, família. Ah, os caras estão de novo achando chifre em cabeça de cavalo. Mas aí as coisas acontecem e elas acontecem, o pior é isso, né? Como a coisa mais normal do mundo. E de normal isso aqui não tem nada. Não tem nada de normal, mas as pessoas vão aceitar como a coisa mais normal do mundo. Porque foi falado antes, foi explicado a elas antes. Então, uma coisa bizarra torna-se normal. Criado por Comparelli a partir de um propósito de comando, evolução humana, a arte começa com um macaco e vai exibindo como os seres humanos evoluíram através dos tempos. Porém, ao começar a mostrar o futuro, o vídeo revela um predomínio assustador da tecnologia. A partir de uma pessoa segurando um celular, os seres humanos perdem suas formas arredondadas, se planificam, assumem formas intermediárias com feições alienígenas conectadas por cabos, até finalmente se tornar um supercomputador ou um chip. Por mais assustadora que seja, é bom lembrar que a arte é feita por inteligência artificial, é uma mímica da arte já existente. E todo tipo de insígnia, como os observados no vídeo de Comparelli, não apresenta uma previsão, mas uma representação da fantasia compartilhada há séculos por seres humanos. E aí, o que você achou do resultado? Compartilhe essa notícia nas redes sociais e deixe sua opinião, né? Matéria aqui da Tecmundo, se você quiser depois dê uma lida, apesar da gente ter passado ela aqui. E finalzinho sempre tem aquela, né, família? Aquela soprada, né? Não, mas não é uma previsão, lógico que é. Ela mostrou o suposto passado, da forma que eles enxergam, da forma que é aceito hoje em dia, e mostrou como será o futuro. E cada vez mais, né, nós mesmos falamos aqui, quando se fala, por exemplo, em tirar a internet por algum motivo, o que é que a gente pensa? Não, isso é serviço essencial, né? É claro que a maioria de nós sabe separar as coisas. Mas o fato é, meus irmãos, que você vê as pessoas totalmente dependentes disso. Você pega um taxista antigo, dos anos 80. Ele anda pela cidade inteira, ele conhece. Eu até falava isso aqui, né? O Bar do Juca, sei onde é. É aquele lá em cima. É isso aí mesmo, eu quero ir pra lá. O cara te levava, ele sabia os lugares, os pontos de referência. Quanto mais velhinho fosse o taxista, né? Andava mais devagarzinho, mas sabia cada lugar. Eu lembro quando a gente escolhia táxi, a gente sempre escolhia, na época, né, da Copetax aqui na minha cidade, tinha a empresa Copetax, a gente ligava, ela vinha. Então, quanto mais velho era o motorista, melhor, porque a gente sabia que era uma pessoa bem experiente, principalmente quando você chegava em um lugar que você não conhecia bem. E já hoje, né, quando você pede um Uber, o que é que você vê? É o aplicativo ali, meu irmão, é o Waze o tempo todo ali, Google Maps. Ninguém hoje praticamente viaja sem isso, né? A maioria das pessoas, a não ser os mais antigos mesmo, mas pessoal mais jovem aí, 20 anos pra frente, e todos usam esse aplicativo. Então, resumindo isso e comparando com o que a gente viu, você vê que o ponto crucial ali da inteligência artificial é esse que eles mostram justamente o homem segurando o celular. Você vê que aos poucos ele vai se tornando a própria inteligência artificial.
E é isso que a ciência reserva para o ser humano daqui para frente, família. Cada vez você vai ouvir falar em melhorias. Nós mostramos aqui tecnologias que estão sendo criadas, inclusive o nosso, né, também saiu do ar. Da besta no nosso DNA também saiu do ar, né? Nós mostrávamos como isso é feito. Infelizmente, família, esses temas hoje, eles vão ter que ser falados como uma coisa mais normal do mundo. Quem fica, né, mostrando o lado negativo dessas coisas, não vai ter mais espaço. É isso que vocês estão vendo, porque cada vez mais, e como alguns inscritos bem falaram, quando a gente está falando muito, a gente fez muitos vídeos do PT, né? E os inscritos realmente despertos dizem, já vi, realmente, e isso não é uma coisa só daqui, né? A União Europeia tem falado muito, por exemplo, né? Tem combatido muito e pressionado muito as plataformas nessa questão de fake news. Então cada vez mais leis são feitas e criadas para que a narrativa oficial, aquela narrativa que a mídia sempre seguiu, não é? Por isso é que você não via vídeos como os nossos, né? Outros tipos de criadores de conteúdo na grande mídia. Nunca teríamos espaço lá. Porque coisas que nós falamos aqui jamais seriam aceitas lá. Mas as regras que fizeram com que a mídia se tornasse isso, elas estão vindo para cá. E é por força de lei, meus irmãos. Não é, o YouTube é malvadão. Não, o YouTube acaba sendo vítima disso também. Porque se cria-se a lei, tem que ser cumprida. Você viu agora, por exemplo, a Jovem Panos, né? De novo, levou lá um ex-ministro, se não me engano, o Marcos Aurélio, para dar uma entrevista. E ele falou, né, sobre o julgamento do Lula, deu a opinião dele. O vídeo foi derrubado. Quer dizer, nem um colega fazendo uma análise jurídica, um cara ex-ministro, muita experiência também, um ex-supremo, e o cara dá a opinião dele e os próprios colegas tiram. Então, se está na lei, o que é que se faz? Se em época de eleição é dada essa jurisprudência ao STE, então é só cumprir, não tem o que reclamar, porque já foi criada a lei assim. E sempre teve aí, agora que nunca, né, foi usado dessa forma, mas estava lá pronta para ser usada. É esse o perigo, sabe, família? As coisas vão sendo aprovadas e a sociedade não sente no primeiro momento, porque fica lá. Mas aí vem alguém esperto, ou o sistema precisa ser mais energético e a lei já está criada. Aí quando as pessoas querem reagir, aí as forças do Estado têm toda a legitimidade para agir. Porque você teve quantos? 5 anos, 10 anos, 20 anos para reclamar, para procurar pessoas que pudessem mudar isso através do voto, por exemplo, mas ninguém ligou. Ao contrário, estava dizendo, eu não quero saber de política. E é por isso mesmo que eu tenho feito essa quantidade de vídeos aqui, falando desse assunto, porque também depois que passar, família, eu não só vou deixar o assunto de lado, como ainda vou remover esses que eu fiz, porque eu não quero ser processado. Quem vai decidir, né, de fato, no nosso país, essa eleição agora, é pela democracia ou pela censura. E o povo é que vai escolher. Enfim, meus irmãos, eu vou encerrando esse vídeo aqui. Eu acho que foi mais um recado aqui que foi dado, né, da inteligência artificial. E esse é o passo, né, que caminha, essa é a direção que a humanidade segue. É a humanidade em geral, não é Brasil, não é tal país, não, é geral, né? Realmente estamos seguindo para esse espaço, porque como nós mostrávamos nos nossos vídeos, processador com célula humana, chip, etc., isso não está sendo feito por acaso. Esse pessoal, como o Titio Bill, como o Elon Musk, não gastam bilhões e trilhões em pesquisas para simplesmente, vamos ver se dá certo. Não, esses caras investem certo. E essas chamadas melhorias, né? Quem não quer acessar a internet só com pensamento, com movimento de mão e etc. As pessoas vão querer, até porque a espiritualidade ela vem sendo combatida há muito tempo. Então quando você fala, olha, Deus isso, Deus aquilo, principalmente quem é mais jovem, que está entrando já nessa fase, já diz, olha, lá vem um cara com besteira, né? Trata isso como besteira, como quem disse, não acredita mais no Criador, vai comprar essa narrativa de evolução da inteligência artificial, né? Que também já está seguindo o que os donos do mundo mandam. E aí, meu irmão, para mim o que você viu ali é o retrato do anticristo, né? E as pessoas, de fato, totalmente avessas a tudo que é vontade do Criador. Enfim, a gente vai fazendo a nossa parte aqui para conscientizar. Deixa a tua opinião, meus irmãos, eu faço questão de ler. A gente volta sempre com 2 vídeos, um às 7h30 da manhã e um às 5h30 da tarde, tá certo, família? Fiquem com Deus, um abraço e seguimos juntos. Fui!